Essa ideia que nós, hashtag 2, né, discussão de nós somos dois. Essa discussão que a gente tem que fazer, e eu tenho visto isso muito em sala de aula, né, eu já falei um pouco sobre isso, quando eu introduzi como primeiro módulo, isso em palestras agora no curso, tudo é básico para mim começar a trabalhar, eu fazer uma discussão com as pessoas sobre a diferença entre realidade e percepção. O que acontece? A gente está saindo, e a gente precisa entender, fazer esse diagnóstico, nós estamos saindo de uma ditadura cognitiva. Essa ditadura cognitiva, ela se caracteriza por um longo período, né, de uma forte concentração dos meios de comunicação. E a gente está saindo desse período. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse problema da grande centralização, a gente vai criando uma homogeneização, né, do pensamento, e o pior, nós vamos reduzindo, a gente vai criando uma baixa qualidade de percepção. Né? Ou seja, as pessoas não conseguem perceber que existe alguém entre ela e as coisas. É como se a gente tivesse aqui 3 pilhas. Eu vou pegar essas 3 pilhas aqui para mostrar o que acontece. Aqui está a pessoa, aqui está teoricamente os fatos e a realidade, e aqui está, né, a mídia, né, aquele grupo que informa você, aquele conjunto de estruturas, organizações que te informam sobre o que está acontecendo. Né? Quer dizer, como essa estrutura aqui ela se mantém uma só, ela se mantém unida, única, e você tem aquela coisa sem questionamento, o que acontece? Isso aqui vai ficando invisível. Esse é o problema. Isso aqui vai ficando invisível. E você vai começando a achar que você consegue ver, que você está vendo a realidade, porque isso aqui passa a ser transparente. Que esse é o, quer dizer, não existe dentro da estrutura de poder, né, não existe poder mais absoluto quando as pessoas não conseguem mais fazer a crítica dos fatos e da realidade. Por quê? Porque aí o poder ele consegue estabelecer a sua versão dos fatos. E você passa a acreditar nessa versão dos fatos, e isso aqui começa a ficar uma coisa junto com a outra. Paulo Freire falava um pouco, né, da ideia da incorporação, na época ele falava, né, do opressor, ou seja, a pessoa não consegue mais perceber que toda a visão que ele tem da realidade não foi ele que construiu, ela foi construída e ele aceitou aquela visão. Então, todo o trabalho que a gente tem para fazer agora, quando as pessoas começam a falar de inovação, de que tem que ter visão estratégica, e a gente começa a falar que tem que empreender, tudo isso não vai acontecer se a gente continuar com uma baixa taxa, né, de percepção da realidade. E a gente precisa trabalhar essa baixa taxa de percepção da realidade. Por quê? A gente tem que entender que nós somos dois. Né? Nós somos dois. A gente tem, dentro da gente, nós somos dois. E lá fora, a gente, além dos dois que tem aqui, que é um problema nosso, interno, a gente lá fora, a gente tem, né? Nós temos os fatos, você que está aqui com 2, né? E aqui no meio você tem alguém que está filtrando para você essas informações. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter a capacidade de entender que você aqui está sempre lutando internamente com 2 pessoas, no mínimo, né? E que você, quando você vai sair para fora, existe uma percepção da realidade, né? E essa percepção da realidade, se você não tem diversidade, se você não consegue fazer discussões sobre isso, o que acontece? Você começa a achar que você consegue ver a realidade direto, você passa a não ver como as pessoas estão fazendo na sua cabeça, e você começa a ter dificuldade de entender as coisas que estão acontecendo. Isso eu vou falar na hashtag 3.